Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala para Camões. Eu sou Ju Palermo. Muito obrigada por estar aqui. Se é a sua primeira vez, por favor, dá uma curtidinha aqui para mim, deixa um comentário, se inscreva no canal, né? Eu estou postando vídeo 2 vezes por semana, às segundas e às quintas. E se você não está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito, Deus está vendo, viu? Você sabe que não custa nada você clicar nesse botão de inscrição. Você sabe que não custa nada você clicar no botão de curtir, porque você já sabe que você vai curtir, né? Você deixar um coração, um comentário, qualquer coisa que engaje, me ajude aqui, né? Então, assim, por favor, se é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Saiba que aqui nesse canal eu cobro as pessoas, né? Ó, você tá vindo sempre aqui, por favor, você pode, né, curtir. E hoje, neste vídeo, eu vou falar sobre os livros que eu li em outubro, né? Eu fui pensar, falei, será que dá para fazer? Dá, tem 7 livros aqui que eu li, por diferentes razões. Não foi um mês, assim, muito legal, mas vou explicar tudo. Sem mais delongas, então, vamos a esses livros. A maioria aqui, olha, dos 7 que eu li, 1, 2, 3, 4. 4 são thrillers, um é um clássico, um é terror, e um é, sei lá como é que chama isso aqui, poderia ser romance, não sei, é um livro do hype, assim, de um hype que já passou, né? Vou explicar, tá? Mas a maioria do que eu tenho lido nesse ano são livros de mistério, de suspense ou thrillers, inclusive, talvez esse seja um vídeo bom, né? Você quer saber a diferença entre livros de mistério, livros de romance policial ou thrillers? Qual a diferença entre suspense e thriller, enfim... Escreve, ó, que boa ideia de comentário. Escreve aqui para mim, Ju, eu quero um vídeo com a diferença, né? Então, enfim. E aí, a maioria do que vai ter aqui, inclusive porque não sou besta nem nada, estamos com um projeto aí, né? Então, se você quer saber mais sobre esse tipo de livros, discutir mais sobre esse tipo de livros e ver o que é que eu estou preparando, tem um link aqui embaixo para um grupo de WhatsApp para você entrar, para a gente falar mais sobre esse tipo de leitura. Então, entra para a gente ficar mais perto, tá? E aí, começando então pelo primeiro livro do mês de outubro, é O Diário da Empregada, de Loretta Amy White. Não tem nada a ver com os livros da empregada da Frida McFadden, tá? É outra coisa completamente diferente. Este livro é publicado no Brasil pela editora Excelsior em 2024 e foi publicado lá fora na gringa em 2024 também, então um livro relativamente recente, de 400 páginas, né? Ele é grandinho. E eu vi uma booktuber aqui recomendando. Fiquei curiosa pela sinopse, mas confesso que eu não sei o que aconteceu. Eu não gostei muito desse livro. E não é assim, ai, Ju, ele não é bem escrito, ai, ele não é bom. Não, não é nada disso. É assim, não me empolgou, sabe? Não sei explicar. Não sei se é porque é muito longo, demorei para entrar na história, demorei para querer saber o que ia acontecer. E para mim é assim, o livro, ou ele me... Ixi, tá dando uma travada aqui, né? O livro, ou ele me pega logo pelo pé, e aí eu não consigo mais largar, ou não. Quando não, eu percebo que, assim, eu não tô doida para ler. Que nem ontem, por exemplo. Ontem eu estava lendo um livro que eu acabei, que eu amei, sensacional. Onde tá? Já tá aqui atrás. Vou fazer resenha dele depois. Tudo que eu queria fazer da vida era ficar lendo, eu não queria fazer mais nada a não ser ficar parada lendo, né? Acho que levei os usuais 2 a 3 dias para ler um thriller, não sei quantas de férias que eu leio em um dia, né? Se eu não tenho nada a fazer, mas com coisas que eu tenho que fazer, tipo corrigindo prova e tudo mais, eu levo aí uns 2, 3 dias para ler um livro quando eu gosto do livro. Quando eu vejo que eu estou fazendo qualquer outra coisa que não ler, eu tenho um livro que eu estou lendo, e ao invés de ler no meu tempo livre, eu estou fazendo outra coisa, o livro não me pegou. E aqui aconteceu isso, né? Ele não é mal escrito, a história não é ruim, mas não me pegou. Não sei se ela deu uma enrolada demais. Os dois focos de atenção, para mim, demoraram a se conectar, mas enfim, a gente tem a história aqui. De novo, não é que, não gostei, é ruim, não leia, não é isso. O livro não me pegou, né? De novo, ele não é mal escrito, história interessante, mas não rolou, não, tá? Enfim, a gente não tem nada a ver com o que eu falei com o sucesso, a empregada da Frida McFadden, que está chegando no cinema agora em dezembro, né? Estou gravando esse vídeo aqui em novembro, e que tem várias continuações, não li nenhuma, enfim, das continuações. Tem nada a ver, é outra história, tá? E aqui a história é dessa empregada, a Kit Darling é o nome dela, com K, Q-A-T.
Desculpa, K-I-T. Gente, o que eu falei? Nada a ver, né? Kit Darling, K-I-T. Ela é uma empregada que trabalha para essas agências de domésticas, né? E ela é muito enxerida. Ela gosta de entrar nas casas e bisbilhotar. Então, abrir gaveta, ler coisas, olhar documentos, né? Simplesmente pelo mistério, pelo gostosinho, pela bisbilhotice, assim, não é que ela vai procurar senhas bancárias para fazer crime, nada disso. É simplesmente a curiosidade, olhar as roupas das pessoas, olhar documentos, né? Abrir, como eu falei, abrir gaveta, abrir armário, ela é bisbilhoteira. E provavelmente numa das casas que ela está limpando, que é a casa de um casal cuja mulher está grávida, ela vai descobrir coisas que vão dar um probleminha para ela. Ao mesmo tempo, a gente acompanha uma policial que chega numa casa de um casal, né? Um casal em que a mulher estava grávida e que tem muito sangue, tem uma cena de crime. Certamente um crime aconteceu ali, mas não há corpo. E essa casa era a casa de um casal com uma mulher grávida e o carro da empregada está na garagem e a empregada também não está lá. Então, o que aconteceu? E aí a gente vai aos poucos descobrindo, entendendo que há duas mulheres grávidas nessa história. Eu acho que meu vídeo travou aqui, eu vou repetir. A gente vai entendendo que há duas mulheres grávidas nessa história, tem a empregada, e aí a gente tem trechos do diário da empregada, que a empregada escreve um diário, e é isso, e a gente vai batendo o diário da empregada, da Kitty, com a investigação da policial, né? Então, eu não sei, eu achei... Isso, não me pegou, não consigo explicar. A história é legal, os plot twists são legais, previsíveis para mim, mas eu não sei, eu acho que algo no ritmo de leitura mesmo, assim, no ritmo de escrita. Talvez enrolado, né? Não deixa as coisas tão claras logo de começo, ou a época também da minha vida que eu estava, naquele tempo que eu estava lendo isso, sabe? A data que esse livro chegou para mim, ele chegou... Olha, eu nem coloquei nome. Gente, isso é um sinal péssimo. Porque todos os meus livros aqui na frente, já adiantando qual é o próximo, né? Eu boto nome e data. Eu não botei nesse. Olha, isso já é um sinal. Acho que eu mesma não estava bem, né? Olha, não tem. Preciso colocar meu nome depois. Enfim, não sei se... Acho que eu não incentivei ninguém a querer ler, né, o livro, porque a minha experiência não foi boa, mas, de novo, acho que eu não estava muito boa. Se você quiser dar uma chance para ele me contar depois, ou se você já leu e tem uma opinião diferente, quiser me contar, tá? Aí eu fui para Agatha Christie, né, A Extravagância do Morto. Porque tem a ver com um projetinho que estou fazendo. Mais uma vez, convido a entrar no grupo de WhatsApp, tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí tem alguns livros dela que eu não lembrava, que eu fiquei na dúvida, será que eu li, será que eu não li? Ou eu fui olhar na minha coleção aqui, a minha coleção Agatha Christie, se eu mexer a câmera agora vai travar tudo, né? Ela tá até, tá vendo do Charlie Brown aqui, até o São Jorge ali, é a coleção Agatha Christie, tá? Tá vendo que ela tá até cagada porque tá faltando. Tem vários livros que eu tirei dali, né? E aí eu fui pegar os livros do Poirot, os livros em que aparece o Poirot. Quem é o Poirot? Agatha Christie é a maior autora de romances policiais, de mistérios de detetive, histórias de crimes, detetive investigando, né? Da história da humanidade, né? A maior, a mais famosa, a mais maravilhosa. E ela tem alguns detetives com que ela escreveu vários livros. Um deles, o que eu mais gosto, o mais famoso, é o Hercule Poirot, né? Ela tem aí, acho que uns 40 romances em que o Poirot é o detetive. E eu acho que eu li todos. Só que às vezes eu não sei, porque eu não lembro, porque eu leio Agatha Christie há muito tempo, desde que eu era adolescente. Então, às vezes tem um livro que eu falo, não sei. E aí eu vou reler e, é verdade, eu lembro, eu já li. Não que eu lembre necessariamente da resolução do crime, enfim, mas lembro de ter lido, né? E aí, com essa Extravagância do Morto, eu não tinha. É isso que eu descobri, que eu peguei uma lista dos livros do Poirot e fui batendo com os livros que eu tinha na minha coleção, e esse era um dos que eu não tinha. Falei, bom, então eu vou comprar os que eu não tenho, para eu ter todos do Poirot, inclusive para reler, né? E aí comprei esse aqui em outubro de 2025. Esse aqui, se eu não me engano, eu consegui na Shopee,
porque... Bom, então, esse aqui, como eu já falei para vocês, eu vi uma booktuber falando bem, e não rolou, né? E esse aqui, eu comprei pela Amazon, né? Que é onde eu acabo comprando mesmo os livros. E esse aqui eu comprei na Shopee, porque eu acho que na Amazon estava muito caro, porque também tem isso, né? Na Shopee, não sei se você sabe, tem muitos sebos que vendem livros por lá. Então, quando eu quero procurar um livro, assim, eu vejo se tem na Shopee. E aí eu acho que esse aqui veio pela Shopee, né? E aí, em 1 ou 2 dias, eu reli. Não é dos mais legais. Aqui tem, se você conhece a Agatha Christie, tem a Ariadne, é assim que fala? Ariadne Oliver, que é uma personagem que aparece em alguns dos romances da Agatha Christie, não são tantos quanto Poirot, enfim, e é uma escritora de romances policiais. Ariadne é uma espécie de alter ego da Agatha Christie, né? Só que ela, tipo, é louca por maçãs, o cabelo dela tá sempre bagunçado, ela tem algumas características interessantes. E ela aparece nesse livro aqui, né? Na verdade, ela tá numa mansão, sempre, né, Agatha Christie, numa mansão no campo, em que vai haver uma grande festa, tipo uma quermesse, assim, e ela foi contratada, como ela é uma autora de romances policiais, de mistérios, enfim, para organizar uma caça ao assassino, que é tipo uma caça ao tesouro, mas, quem vai descobrir o mistério? E aí ela chama o Poirot, ela é amiga do Poirot, o detetive Poirot, porque ela fala, eu não sei explicar o quê, tem alguma coisa que não está certa nessa história e eu estou sentindo que algo, não sei, tem um pressentimento de que algo não está bem aqui, de que eu fui enganada de alguma forma. E aí, quando o Poirot chega lá, vai acontecer um assassinato mesmo, né? E aí vai entrar o Poirot na investigação e tudo mais. A Agatha Christie, até quando é ruim, é bom, é que nem chocolate, né? Mas esse não é dos mais legais. Eu reli, como eu disse, em 1, 2 dias, e lembrei que realmente, então, já tinha lido A Extravagância do Morto, foi uma releitura. Tive também uma leitura que descobri que foi releitura de outra, Agatha Christie, na sequência, que era o Cipreste Triste. Fazendo a minha conferência, eu descobri que esse era outro livro com Poirot, que eu não tinha na minha coleção, e que era um romance de tribunal. Eu não lembrava de ter lido. Eu lembro do nome, Cipreste Triste, não é estranho, mas eu não tinha na minha coleção, comprei. Esse eu acho que foi pela Amazon mesmo. Esses dois eu não falei, são da LPM, né? A LPM tem essa coleção, não sei se é a coleção inteira, mas ela tem ela publica muitos livros da Agatha Christie, né? Inclusive, colocando, bonitinho, na lombada aqui, ó, esses que são mistérios com participação do Poirot, aparece aqui, ó, esse cara de chapéuzinho, né? Para ficar assim na estante. Quando é a Miss Marple, é um outro... Quem é Miss Marple? Miss Marple é outra detetive da Agatha Christie, que é uma senhorinha, uma velhinha, que aparece em outros livros dela, né? Os que eu mais gosto são os do Poirot. Mas quando é a Miss Marple, tem um outro símbolo aqui. Quando é o casal Tommy e Tuppence é um casal de jovens que às vezes resolve alguns mistérios da Agatha Christie. Esses eu não gosto, que na verdade esses são mais de ação do que de, né? E o meu negócio não é tanto ação, é o mistério em si. Mas enfim, eles vão mudando os simbolinhos, é muito bonitinho, né? Então, esse eu comprei pela Shopee e esse eu comprei na Amazon, mas são os dois da LPM Pocket, que são esses livros de bolso, né? São esses livros menorzinhos, dá para ver o tamanho aqui em relação a um livro de tamanho normal, né? E A Extravagância do Morto foi publicado pela Agatha Christie. Será que a gente vai ter essa informação aqui? Aqui eles não trazem. Eu tenho isso. Ah, não, tá sim. Esse é publicado pela Agatha Christie em 1956. Ela escreve e publica essa história em 56, tá? E o Cipreste Triste, eu acho que é anterior. Cipreste Triste é publicado pela Agatha em 1940. E é, de fato, Quando eu li essa história de tribunal, eu fiquei muito curiosa e eu não lembrava desse. Depois descobri que já tinha lido, então foi mesmo uma releitura também, tá? Esse aqui eu pus... é outubro de 2000, não pus o dia, mas outubro de 2025, não pus a data, o dia específico. Quando eu comecei a ler, eu lembrei que já tinha, assim, lido. Mas esse aqui, eu não sei, tem menos personagens, é a história de uma senhora que é morta, né, na sua própria casa, e aí a gente tem pouquíssimos suspeitos. Só que a história se passa depois, praticamente, a história num tribunal, ouvindo a defesa e a acusação e os testemunhos das pessoas, né?
eu achei que seria mais legal, porque eu adoro, por exemplo, filmes e séries de tribunal, né? Por exemplo, o que fizeram do O.J. Simpson no American Crime Story é super legal. O filme O Júri é muito legal. As Duas Faces de um Crime, com Richard Gere, antigão, esse filme eu adoro. Histórias de tribunal. Mas aqui, não sei, não ficou tão legal. Eu gosto mais da Agatha Christie, essa coisa de, talvez assim, um lugar fechado, tá todo mundo ali, quem que foi, você tem vários... Aqui tem poucas opções, né? É uma moça que está sendo acusada. Deixa eu ler aqui atrás, para eu não gosto de falar demais, né? Mesmo dizendo, não é um dos mais legais da Agatha Christie, nenhum desses dois é um dos mais legais da Agatha Christie, mas são Agatha Christie, né? E eu não quero dar spoiler e tenho medo de falar demais, então vou ler aqui atrás. A dona de uma mansão no interior da Inglaterra morre durante o sono, depois de padecer de uma longa doença. Enquanto a família ainda se recupera do golpe, uma jovem aparece morta nas redondezas. Quando a bela Eleanor é incriminada mediante provas aparentemente irrefutáveis, Hercule Poirot é a única pessoa que pode provar sua inocência. Para chegar à verdade dos fatos, ele terá de travar um embate sem igual na justiça inglesa. Este é o primeiro romance de tribunal protagonizado pelo mais famoso personagem da Rainha do Crime, publicado em 1940. Se Preste Triste foi escrito em plena Segunda Guerra Mundial, um período de intensa produção na carreira de Agatha, que se tornaria um dos nomes mais célebres do século XX, em matéria de histórias de suspense imortalizadas no cinema, não só imortalizadas no cinema, né? Mas é isso, assim, essa moça, a Eleanor, que é acusada de ter matado a véia, ela é, tipo, cara, você fala, não tem como, é óbvio que foi ela, não há como defender essa mulher. E o Poirot é contratado para defendê-la, né? E como sempre ele é muito justo, ele fala, eu vou defender se não tiver mesmo sido ela, né? E aí a gente vai ter o acompanhamento do que acontece no tribunal, o que a acusação fala, o que a defesa fala, e tem o Poirot. Mas é isso, é mais um romance de tribunal, não é tão interessante quanto os que eu gosto, que é aquele formatinho clássico. Pessoas num ambiente, acontece um assassinato, foi uma delas, quem foi? Todo mundo é suspeito, todo mundo tem motivo, todo mundo tem acesso à arma, ninguém tem álibi, quem deles foi, né? E tem que ser resolvido ali, naquele lugar, naquele momento. Aí passa 2 dias, morre mais alguém, meu Deus, quem é? Geralmente quem se achava que era. Tem um pernilongo maldito aqui, perseguido. Esse aqui não é assim exatamente, mas de novo, como eu falo, Agatha Christie, assim como chocolate, mesmo quando é ruim, é bom. E daí eu fui ler a Frida, a gente sai da dama do crime eterna para a dama do crime atual, né? A Frida McFadden, como eu gosto de falar, é a grande autora dos thrillers modernos. Essa mulher publica, eu não sei de onde ela arranca, de onde ela tira livro, acho que ela tira livro de debaixo do sovaco e outros lugares que eu, né, não vou dizer aqui, você entendeu? Porque é um atrás do outro, né? Ela é autora da Empregada. Eu não sei, preciso até pesquisar, fazer um vídeo aqui. Eu gostei dessa ideia, sobre os livros que eu já li da Frida, né? É que tem vários que eu quero ler ainda. Eu estou esperando agora na Black Friday, tem um que já está no meu carrinho do Esquenta Black, que tá de tipo de 50, 30 e poucos reais dela, né? Eu não consigo dar conta de ler os livros dela. Porque, por exemplo, ela lançou, tem aí, depois, né, que estão chegando, assim, eu não sei, também tem isso. Os livros dela no Brasil são publicados pela editora Arqueiro, né? Eu não sei, não conheço tanto ela, assim, para saber se são os livros que ela está publicando estão chegando na mesma ordem. Por exemplo, esse aqui, o copyright da Frida é de 2021, e aí a editora Arqueiro trouxe agora em 25. Então, não necessariamente que, assim, ela está lançando livros novos, né? Mas são livros que estão chegando agora no Brasil. Então, tem A Empregada que eu li na época, achei ok, não achei nada assim, meu Deus, que fenômeno, mas foi um fenômeno, né? É tipo A Paciente Silenciosa, assim. São thrillers e Verity. Eu li os 3, né? E eu não acho nenhum dos 3 assim, meu Deus! Eu acho legais, né? A Paciente Silenciosa eu acho legal. E tudo bem. Mas A Empregada foi um negócio parecido com isso, né? E daí ela lançou mais outras continuações, que na verdade parece que não são continuações, né? Que você pode ler sem ter lido o outro, enfim. E daí, recentemente, esse ano, peguei outras coisas dela para ler, A Contadora, A Professora, O Detento, Nunca Minta, né? E aí peguei esse As 7 Chaves, porque assim... Até O Último de Nós eu li também esse ano. A Frida tá aqui, da autora de A Empregada, né? Que é a capa do livro. Então, assim, ficou famoso isso, né? E ela é, assim, divertido. Vou falar, nossa, o melhor livro da vida é a nova Agatha Christie. Não, não é.
Mas é gostoso, é vira páginas. Você vai virando, você não quer parar de ler até descobrir o que está acontecendo, né? Nem sempre é uma coisa muito maravilhosa, nem sempre é um plot que você nunca pensou. Tem uns livros, como eu falei, que não são nada demais, até porque é difícil, né? Você escrever tantos livros e tirar tanta ideia para surpreender tanto leitor, né? Você ter tantos plot twists, tantas coisas diferentes. É tipo, por isso que a Agatha Christie é maravilhosa, porque ela escreveu sei lá quantos livros, só do Poirot são quase 40, né? Eu acho que são, tipo, perto de 100, não quero falar besteira aqui, mas enfim. E ainda assim, ela consegue te surpreender a cada livro. Claro, alguns vão ter uma qualidade não tão boa, mas ainda assim são bons, né? Agora, a Frida é meio isso, assim, não é todo livro que dá para ser bom, né? E aí, os últimos que eu tinha lido, eu não tinha achado nada demais, mas ainda assim, é uma leitura interessante, é um passatempo gostoso. Você pega o livro dela para ler e você vai, né? E aí eu comprei esse As Sete Chaves e eu achei legal. É um dos mais legais dela que eu já li. As Sete Chaves vai contar a história de uma médica, eu esqueci o nome dela, doutora Nora, uma médica cirurgiã. Eu já fiz sinopse aqui no canal. Tem resenha, sinopse não tem resenha desse livro aqui no canal, é só procurar, tá? Desses outros que eu falei até agora eu não fiz, desse aqui eu já fiz, porque eu gostei bastante. Então, ela é uma médica, né? E quando ela tinha 11 anos, o pai dela foi preso, porque descobriram que ele era um serial killer, que matava mulheres. Com aquele modus operandi específico de serial killer, o dele era um específico, que eu não vou dizer, para não estragar sua surpresa, né? Enfim, quando ela tinha 11 anos, ela tem, então, esse trauma, né? O pai dela descobriu que o pai dela era um serial killer, o pai dela foi preso, a mãe dela vai presa como cúmplice, se mata na cadeia, ela vai ser criada pela avó, tipo, essa coisa horrorosa, e o pai dela tá na cadeia desde então, e aí quase 30 anos se passam, ela é uma cirurgiã, acho que é isso, 30, por aí. Ela é uma cirurgiã bem-sucedida, né? Com esse trauma do passado, óbvio. O pai está preso desde então, cumprindo, acho que 18 sentenças de prisão perpétua, uma coisa mais ou menos assim. Uma para cada mulher que ele supostamente teria matado, né? E está lá preso. Só que o que acontece é que uma paciente da Nora vai morrer do mesmo jeito que o pai costumava matar suas vítimas, né? E aí, não foi o pai. É alguém imitando o pai? E em determinado momento do livro, você chega a se questionar, será que é ela? Né? E aí, assim, é muito bem escrito e eu fui surpreendida, porque é o que eu falo, né? Eu falei, inclusive, isso na resenha, não quero ficar me repetindo aqui, mas rapidamente. Quando um livro tem muitos personagens, para você saber quem é, muitos suspeitos, quem é o culpado, você até se perde. Quando ele tem poucos, fica meio que sem graça, porque, né, não tem muito. E esse aqui tem poucos personagens que podem ser suspeitos, né? É tipo, é ela ou não é ela. Se não é ela, tem um número pequeno de pessoas que podem ser. E aí, é ela ou não é ela? E eu falei, não tem muito para onde ir, não tem como muito me surpreender. Mas ela conseguiu me surpreender. E eu achei isso legal. É o que eu falo, a gente gosta. E eu posso falar mais sobre isso se vocês quiserem, naquele vídeo que eu estou pensando em fazer de diferença, né? De thriller, policial, enfim. A gente gosta de ser surpreendido, né? Ao mesmo tempo que a gente gosta de falar, eu descobri a reviravolta antes dela acontecer, a gente gosta de falar, cara, não vi essa reviravolta vindo. A gente gosta do livro quando ele nos surpreende, né? E esse livro me surpreendeu e, assim, não é nenhum, meu Deus, a quinta maravilha. Não é, mas é interessante, eu recomendo. As Sete Chaves da Frida McFadden, tá? Ele tem em torno de 260 páginas, tá? E é isso. E daí a gente sai da Frida McFadden e vai para o Tolstói, né? Russo, ler A Morte de Ivan Ilitch, que é um livro pequenino, mas é um clássico da literatura que eu nunca tinha lido. Li essa edição da Antofágica, que é uma edição de bolso também, né? De novo aqui comparando, né? Ó. O livro é bem menorzinho, uma edição de bolso, e ele é tranquilinho. Nessa edição, com essas páginas pequenininhas, ele tem menos de 100 páginas, tá? 98, quase 100 páginas. Ele também, muito rapidamente, aqui, ó, na verdade, eu tinha comprado esse livro ó, em 18 de julho de 2025, e estava aqui para ler um dia, e aí em outubro peguei para ler. Esse aqui eu não vi, né? Quando que eu comprei? Outubro de 25, não marquei a data exata. Esse aqui tinha comprado em 18 de julho. E aí, quando acabei a Frida, né, falei, tá, vamos dar uma limpada. É que nem, sei lá, você tá comendo muito doce. Fala, vamos dar uma limpada nesse paladar? Vamos
comer outra coisa, né? Sei lá, não sei, vamos escovar o dente, né? Ou sei lá. E aí eu peguei A Morte do Ivan Ilitch para ler, porque é um clássico do Tolstói. Eu sabia que eu ia conseguir ler rapidinho, de fato li, é um livro tranquilo. E é isso bastante interessante, né? Não há como, sei lá, dar muito spoiler aqui. Não é um livro desse tipo, né? De que ter spoiler prejudica a sua experiência, enfim. Mas é a história desse cara, esse Ivan Ilitch, né? Que é um funcionário público e que morre. E aí a gente vai acompanhar a morte de Ivan Ilitch, né? Ele morre. E a gente vai acompanhar o que aconteceu com ele antes, até ele chegar a esse momento, como foi a vida dele, né? O livro fala da morte de Ivan Ilitch, mas a gente, na verdade, vai acompanhar a vida dele, porque no fim da vida, nos instantes finais da vida, ele vai fazer uma questão que é: a minha vida valeu a pena, né? E aí é mais ou menos isso, assim, a gente vai acompanhar o que aconteceu com ele, o que levou à sua morte, e aí tem um período longo de doença dele, que é um período difícil. Eu acho que é isso, não é um livro fácil, não é um livro gostoso, porque pode ser que te lembre coisas que você não quer lembrar, se você teve casos de gente na família que ficou doente, que estava para morrer, e é complicado isso, né? Porque ao mesmo tempo que você tem, sei lá, e ele vai falar bastante disso, a relação da família, né? A esposa, e também, mas escolheu essa esposa porque quando casou, a gente sabe lá por que ele casou com ela, né? E aí tem toda uma questão muito interessante a respeito de consumo, né? De ganhar dinheiro para quê? E comprar as coisas e que coisas e para que comprar, e, né? Enfim. E aí, quando ele está doente, a gente tem essa relação, né? Como que a família lida com isso. E é difícil, porque é muito fácil você falar, bando de filha da puta, nem dar atenção pro velho doente. Mas outra coisa é você ter que viver a sua vida e também lidar com a pessoa que está doente, né? E a sua vida não pode parar por causa disso. Então, assim, não é fácil. Não são questões simples, né? E é um livro muito pequenininho, mas que levanta muitas coisas, tem muitas frases daquelas que você fica pensando na vida e fala, meu Deus do céu, muito gostoso, não é difícil, tá? Se você nunca leu, eu recomendo. E eu achei muito interessante daquilo, né? Daqueles, é um livrinho pequenininho, mas dá para a gente falar sobre ele, dar um curso de 6 meses ou um ano só sobre esse livro, né? Li, gostei, recomendo, mas é indigesto, né? É um livro que vai fazer justamente você pensar a respeito disso, questões da morte, de doença, e de como você leva a sua própria vida para será que lá no momento da sua morte você vai se arrepender de alguma coisa, querer mudar alguma coisa, e aí não vai ser possível mudar. Então, tem todas essas questões, tá? O livro daqueles... E aí eu não sei, acho que eu... Pensando no que eu falei, o começo ali, né, essa coisa da empregada, esse ano tá meio complicado para mim, de várias coisas relacionadas ao trabalho, que quando eu pego para ler, eu não quero ficar lendo coisa difícil, entendeu? Não difícil de difícil a leitura, não é a leitura não é difícil, mas um tema difícil. Eu acho que eu tenho usado muito a literatura esse ano de 2026 como escapismo mesmo, sabe? Eu tô com questões da minha vida, problemas aí, coisa profissional, e aí quando eu vou ler, eu não quero que seja um livro que me faça pensar sobre temas difíceis. Eu quero escapar. Quem que matou a senhora Crane? Sabe? É isso, né? Então, saí do Ivan Ilitch, com gosto ruim na boca. Imagina, fui escovar o dente para sair dos doces do outro. Acho que a pasta não estava boa. Aí peguei Daisy Jones and the Six. Que eu nunca tinha lido. Eu tinha comprado antes esse aqui também, tá? Ó, 21 de agosto de 2025, tinha comprado ele numa leva com outros livros. Eu nunca tinha lido. Eu sei que teve o maior hype, porque eu sei que teve a série no Amazon Prime, e eu vi na época muita gente falando, que época é essa então, também nem sei, né? Mas vi gente falando, ó, Daisy Jones and the Six é de 2019, tanto na gringa quanto no Brasil. Aqui no Brasil, publicado pela Paralela, editora Paralela, tá? Paralela. E aí, de Taylor Jenkins Reid, não sei como se pronuncia aqui, desculpa se você é muito fã. E aí a história de uma banda, né? A gente tem aqui em cima uma review da Reese Witherspoon. Devorei o livro em um dia e me apaixonei por Daisy pela banda. E a Reese tem um clube de leitura, né? Um clube do livro, para quem não sabe, que é muito famoso, porque afinal de contas ela é a Reese Witherspoon, né? A atriz de Hollywood e tal.
E parece que os livros que ela indica, meio que assim, ela já compra os direitos, porque vira filme, vira produção audiovisual. Não sei se foi por isso que virou série da Netflix, da Amazon ou não, mas enfim, né? É a história de uma banda, Daisy Jones and the Six. Essa Daisy Jones, que é a vocalista e a banda, né? E aí eu não sei, quando surgiu, em 2019, esse hype, imagina, eu tô falando aqui 6 anos depois, né? Quando surgiu o hype, eu não me interessei. E agora, porque você se interessou? Eu não lembro, acho que alguém comentou, eu falei, ah, tá, legal, vamos ver, né? E aí, de fato, é a história fictícia dessa banda dos anos 70, que teria feito muito sucesso com essa cantora, a Daisy Jones, né? E essa banda que chamava The Six. E aí, rolou uma, não é o collab que fala, né? Featuring aí, a Daisy Jones gravou uma música com eles e fez muito sucesso, e aí virou quase que da banda, e aí nos anos 70 eles fizeram muito sucesso, mas a banda acabou meio que sem explicação. Então a gente tem esse livro em forma de documentário, com as falas das pessoas, como se elas estivessem sendo entrevistadas, né? Dá para ver aqui. E aí é como se fosse mesmo um documentário, é alguém que anos depois tá falando com essas pessoas, e as pessoas vão contando como que a banda se formou, o que aconteceu, quais foram os problemas, o que houve, por que eles se separaram, né? Para mim, existe esse mistériozinho de por que a banda separou, o que aconteceu. Mas não é nada de mistério, né? Tem toda a coisa da banda. Eu tive banda, eu tenho um pouco de preguiça disso, preguiça dessas coisas super ficcionais, que, ai, tipo, ter banda é muito legal. E a não ser que você seja uma banda de muito sucesso nos anos 70, porra, ter banda às vezes é chato pra caralho, né? Então, essa romantização, sabe? Como se tudo fosse simples. Ser uma vocalista, uma mulher na banda. E aqui até a gente vê um pouco disso, né? Porque a Daisy também não é só vocalista, mas ela também faz as letras. Então, tem um pouco dessa coisa do preconceito, mas assim, ela é muito linda, né? Tem a coisa das drogas, anos 70 e tal. Eu não sei, não me. Eu li, é gostosinho. Ela pega a gente, você quer saber o que vai acontecer. Tem a historinha de amor, né? E aí a história toda tem a ver com história de amor. Mas não é a minha pegada, né? Não é o que eu gosto de ler. Eu não gosto de ler historinha de amor. Eu não gosto de ler, fulaninha apaixonou por fulaninha. Eu quero saber quem matou. O que eu gosto de ler para me distrair é descobrir o mistério, né? E não o mistério de quem comeu quem ou quem não comeu quem. Então, mas entendo o hype de vocês. E aí eu fiquei curiosa, porque eu sabia que já tinha uma série. Então, algumas coisas eu procurava para ver imagens, né? E aí, confesso que quando eu acabei de ler, eu comecei a assistir, só porque eu queria ver, a gente tem essa curiosidade, né? De ver na tela uma coisa que a gente leu. Mas fiquei incomodada já, porque logo no começo já tem uma coisa que aqui não tem, né? E eu já falei, Aí acho que eu vi assim, o primeiro episódio, um pedaço do segundo, e já não quis mais, né? É bastante diferente. Tipo, na série a Daisy toca piano, aqui ela não toca nada, ela é só vocalista, ela toca no máximo panderola, né? Então, não me incomodou. Mas assim, não é um livro ruim, não é um livro que eu odiei, eu achei gostosinho, eu li, fiquei curiosa, queria saber o que ia acontecer, a leitura, a linguagem me prendeu e tudo mais, mas não era nada do que eu, assim, uau, né, tava esperando, e ok. E aí, o último livro que eu li em outubro foi o Nós Já Moramos Aqui, que, de certo modo, foi uma outra decepção, porque eu estava esperando um livro de suspense e ele é um livro de terror, né? Já tem, esse aqui também eu fiz resenha no canal, tá? Tem resenha dele aqui, inclusive, agora ele está bombando, né? Porque eu vou até procurar, eu soltei a resenha desse livro, vou achar aqui para vocês, só um minuto, tem que procurar aqui no YouTube, gente. Eu fiz a resenha dele, vamos lá, seus vídeos, faz pouco tempo, eu soltei há 3 dias, eu tô gravando isso aqui hoje, é que eu não sei que dia esse vídeo aqui vai pro ar, mas eu tô gravando isso hoje em 14 de novembro, há 3 dias eu soltei a resenha aqui no canal, e eu tenho 60 visualizações, olha, 60 visualizações, que legal, pode ser legal, só que aí ontem, o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, lançou o livro dele não, o vídeo dele sobre esse mesmo livro. E aí você quer ver, ó, o mundo, né? Ele lançou há 16 horas, ele tem 9.333 visualizações.
Eu lancei há 3 dias, eu tenho 60 visualizações. Ele lançou há 16 horas, ele tem 9.333. Ok, não dá, né, para brincar, para competir. O cara tem 296 mil inscritos, eu tenho 20 mil aqui, né? Mas talvez agora que ele está falando desse livro, o movimente, né, sobre este livro, então, Nós Já Moramos Aqui, do Marcos Cleaver, publicado pela editora Intrínseca em 2025, tá? Ele foi publicado na gringa em 2024 e acabou de ser publicado, se eu não me engano, chegou no Brasil em setembro esse livro, publicação, lançamento da editora Intrínseca, e eu comprei aqui, ó, 27 de outubro. E eu sei que eu terminei de ler 31 de outubro. Eu lembro, porque eu fui entrar para fazer essa lista e falei, olha, esse aqui ainda ficou em leituras de outubro, né? Então, eu não lembro se eu comecei a ler no dia 27, eu acho que não, acho que eu li até depois, mas em pouco tempo eu terminei. Mas fiquei assim porque, como eu falei, não é um livro de suspense como eu imaginava, ele é um livro de terror, né? Eu vou deixar a resenha dele aqui para vocês no fim do vídeo. Tem a dele, e depois você procura, se quiser, a da Freda, das Sete Chaves, que tem resenha aqui também no canal. São de todos esses que eu li em desenho. De todos esses que eu li em outubro, só tem resenha desses dois, tá? Enfim, tem a resenha lá explicando para vocês o que eu achei, por que eu achei, enfim, basicamente duas moças, um casal de namoradas, duas moças que compram casas para revender, né? E elas compram essa casa muito antiga, no estilo vitoriano. E aí uma delas está em casa, a outra saiu, foi pegar comida, enfim. E aí é sexta-noite, bate uma família. Oi, tudo bem? Ela vai abrir a porta, é um pai com a mãe e 3 filhos. E o cara fala, tudo bem, eu já morei aqui quando eu era criança e eu queria apresentar a casa para minha família, você deixa eu entrar? E ela vai deixar essa família entrar, e aí é um erro, porque as coisas vão ficar bizarras, essa família não vai mais sair, e vão acontecendo várias coisas bizarras, e o livro descamba para um modo terror. E aí, assim, eu quero até aproveitar para complementar a resenha que eu fiz desse livro lá atrás, porque depois que eu fiz a resenha, eu descobri uma menina, não vou lembrar o nome dela agora, uma booktuber muito novinha, bonitinha, novinha, parece uma bonequinha, falando sobre esse livro num vídeo longo, e eu, assim, eu gosto muito de ver vídeos enquanto eu tomo banho, né? Tem esse problema. Boto ali o celular e era um vídeo longo sobre esse livro. Eu falei, legal, vamos deixar tocando enquanto eu tomo banho. E aí eu descobri que realmente, assim, eu fui rever a minha resenha, quando eu falo que talvez seja um livro mais juvenil, os jovens gostem mais, tem uma hora que eu falei, eu não tenho tempo para isso. É exatamente isso. Porque, assim, eu contei lá para vocês na resenha, né? O livro a gente tem um capítulo normal, por exemplo, né? Com um título aqui, ó, sei lá, Despertar. Aí vem o capítulo, tá? Aí a gente tem uns documentos. É quase assim, um capítulo, um documento, um capítulo, um documento. Que aos poucos a gente vai tentando conectar com a história. E ao fim desses documentos, como eu já expliquei também lá na resenha, a gente tem uma palavra em código Morse, que você vai traduzindo tudo e lá no final dá uma frase X, né? Eu não vou dizer qual é, porque eu não quero dar spoiler aqui, enfim, mas eu achei um tanto trabalho para nada, porque a frase em si, quando você chega lá no fim do livro, ela não revela nada que você já não soubesse tendo lido, né? Só que aí eu descobri, essa menina falando, porque assim, eu tive a história do código Morse, então assim, e eu achei isso legal. A cada capítulo, eu tinha que parar, pegar o meu celular, procurar o alfabeto de código Morse e ir anotando e traduzindo, né? De novo, a recompensa no fim, né? Quase nada. Mas tem esse trabalho da gente ir participando meio que, né? Você se sente participando da investigação. Então vai ter um pedaço aqui que está em... Agora eu não lembro se é finlandês, dinamarquês, norueguês, sei lá. Daí você joga na inteligência artificial para traduzir para você, né? Então, assim, você tem que fazer coisas. Não é que tem que fazer coisas, né? O que você descobre quando você traduz, nossa, não é, olha, agora entendi o livro. Não é isso, né? E eu comentei que fiquei chateada porque as coisas aqui não se explicam. Você termina o livro e não é assim, beleza, né? Ou também não é assim, dá para entender tal coisa, mas dá para entender tal coisa. Fica aberto, e eu não tenho problema com o livro aberto, né, com finais abertos, desde que eu sinta que o autor sabia o que estava fazendo. Exemplo ridículo que eu vou dar. Capitu traiu o Bentinho ou não traiu? Nós não vamos nunca saber. Porque... E a gente teve uma discussão esses dias no trabalho. Para mim, Machado de Assis teve essa intenção. Ele quis fazer isso de propósito, né?
colocando um narrador extremamente ciumento, não confiável, portanto, em primeira pessoa, contando a sua história, da visão dele, Capitu traiu, mas a gente fica, será? Eu queria ouvir outra pessoa contando essa história, né? Então, é aberto, a gente vai discutir a vida inteira, a gente não vai ter nunca uma resposta, mas ele quis deixar isso. E também não é uma coisa assim, agora, que eu não consiga entender a história. A história está lá, eu entendo a história, eu conheço o Capitu, eu conheço o Bentinho, eu conheço o Escobar, eu conheço a família, eu sei como eles são, eu sei o que acontece, eu entendi tudo, só fica essa dúvida no ar. Aqui você fica com dúvida de tudo, né? Mas isso aconteceu ou não aconteceu? Mas isso existiu ou não existiu? Mas essa pessoa era uma pessoa ou não era uma pessoa? Mas ela chama isso ou ela chama aquilo? E aí me parece que o autor também não sabia. Que é tipo assim, eu vou escrever um livro que pode ser A ou pode ser B. E foda-se vocês se matem para descobrir, né? E aí, com essa menina, que é uma jovem mesmo, ela não... Cara, eu acho que ela é menor de idade, se não for, tá carinho de criança, né? Tipo, uns 17, 18 anos estourando, talvez... Nossa, se eu for muito surpreendida, ela tem 20. E aí ela fala do livro, e aí, assim... porque tem uma hora aqui, num desses documentos que aparece, que tem um e-mail. E aí, se você manda um e-mail para esse e-mail, você recebe um documento, mas está em inglês. E aí, assim, é tipo, por um lado, é interessante, porque isso aqui extrapola a história do livro, né? Você tem que pesquisar coisas, você tem que traduzir um código Morse, tem um e-mail, você manda um e-mail, recebe e-mail. Só que, de novo, nada nesse e-mail, ou no código Morse, ou em nenhum outro lugar da internet, de materiais que você receba, te explica o livro. Entende? Aí que eu acho que é coisa de adolescente mesmo, porque assim, eu não tenho tempo na minha vida para ficar mandando um e-mail e recebendo um documento e analisando um documento que no fim das contas não vai me trazer respostas, né? É tempo da vida, você está com muito tempo, né? Que bom para você, eu, quando tenho tempo, prefiro usar o meu tempo com outras coisas, né? Então eu acho que entendo esse hype entre os mais jovens, que tem tempo na vida. Talvez devesse estar fazendo redação para o Enem, se preparando melhor para o vestibular, né? Mas tem esse tempo na vida de, na sua hora de lazer, que cada um faz o que quer, se embrenhar por esse tipo de coisa, né? Eu acho muito legal essa ideia de não estar só aqui no livro, de tirar você daqui e te levar para fazer uma pesquisa, te levar para, né? Mas não é para mim, né? Ainda mais para não ter uma resposta. Então, veja a minha resenha aqui. Eu acho que quando tem um hype desses, tipo, você vai ter que ler para ter sua própria opinião, né? Nós já moramos aqui. Eu não gostei muito, não. Mas, palmas ao autor por todo esse hype, né? É o cara que entendeu o que a juventude queria. Na verdade, esse romance foi um conto no Reddit, né? Reddit, sabe o que o povo fala lá? Os velhos ficam, né? E fez muito sucesso. Então, tipo, a fórmula já estava meio que definida, né? É isso. Bom, esse tem resenha no canal, vou deixar aqui para vocês verem. Esses foram os 7 livros que eu consegui ler em outubro. O que foi o mais legal que você leu? Porra, né? É óbvio o Tolstói, não dá para negar, que está até escondidinho aqui, ele é muito pequenininho. Cadê Tolstói? Venha, pare de sacanhar. E acho que o da Frida foi o mais divertido. Os da Agatha, de novo, foram releituras. Tá causando aqui em Tolstói. Os da Agatha foram releituras, nenhum é super legal, né? Não foi um mês assim, nossa, de leituras edificantes. Já em novembro tá muito melhor, hein? Ó, em novembro até agora, eu acabei de ler o 3º livro de novembro hoje. Um é muito ruim e 2 são maravilhosos. Mas eu venho falar disso, então, não, vamos ver quantos eu vou conseguir, se eu vou conseguir ler mais, mas pelo menos desses 3 que eu já li em novembro. Novembro tá melhor em leituras do que outubro. Mas eu vim aqui contar para vocês, esse foi meu outubro. Comenta aqui para mim, se você quer resenha de algum desses que eu não fiz resenha, né? Ou se seus comentários já bastaram. Comenta qualquer coisa, bota um coração partido. Um coração partido não, o povo vai achar que é ruim. Qualquer coisa, né? Para me ajudar a engajar aqui. Eu não vou chegar nos 9.000 visualizações em 16 horas do Paulo Hatz, mas para dar uma movimentada, né? Manda o canal para seus amigos, para seus inimigos, fala, legal aqui, essa mina louca aí, fala de uns livros e tal. É isso, tá? Muito obrigada por você estar aqui mais uma vez e eu volto na próxima. Falou, valeu.